Eu sou o Jefferson Prado e a aula de hoje vamos falar sobre criar tabelas no SQL Server no modo Design. Então vamos desenhar as tabelas para que elas sejam criadas. Na aula passada mostrei como criar VScript, então quem não assistiu, procure a aula no canal, você verá como criar VScript. E essa aula vamos criar duas tabelas parecidas, mas do modo design. Então vamos desenhar a tabela no SQL para que elas sejam criadas. Já estou com o Management Studio aberto. Vamos criar então as tabelas no SQL 2012. E para iniciarmos, vamos aqui no Object Explorer. Em Database, clicando no maisinho, ele vai expandir e vamos utilizar o Database Loja. Então dentro desse banco de dados Loja é onde vamos criar as nossas tabelas. Ao clicar aqui no maisinho do lado, ele também vai expandir. Eu vou ver aqui a parte de tabelas, onde está aqui Tables. Clicando nesse maisinho, veremos que não tem nenhuma tabela criada aí. Então vamos fazer essas tabelas no modo Design. E para iniciarmos, vamos clicar aqui no Database Diagrams. Vamos usar o diagrama para desenhar essas tabelas. Ao clicar aqui em cima com o lado direito, vamos clicar em New Database Diagrama. Essa parte ele vai pedir, caso tenha alguma tabela já existente, para que possa ser adicionada aqui então alguma tabela e montar esse diagrama. No caso, vamos criar ela do zero, não temos nenhuma tabela, então podemos fechar aqui essa janela. Nesta parte branca aqui é onde vamos criar então o nosso diagrama. E para isso basta clicar com o lado direito e aí teremos aqui as opções New Table, nova tabela, Add Table para adicionar uma tabela já existente, nova anotação, podemos anotar aqui, e outras opções que nós não vamos usar aqui no momento. Vamos apenas aqui em New Table. Aqui vai pedir o nome para a nossa tabela. Como vamos usar de base as tabelas que criamos na aula anterior, então aqui vamos colocar o nome das mesmas tabelas com os mesmos atributos. Então colocamos TB cliente. TB cliente, eu gosto de colocar o TB antes do nome da tabela, porque quando você tem um script muito grande, você consegue identificar que toda a informação que tiver com o TB na frente ali está se referenciando a uma tabela. Só darmos OK. Aqui então teremos a parte onde vamos colocar o atributo dessa tabela. Nessa tabela então TB cliente, o primeiro campo a colocar vai ser o ID CLI, que foi o que criamos na aula anterior. E esse campo ele será de um valor inteiro. Como ele vai ser um campo ID, que ele vai gerar então código para cada registro, então ele precisa ser um valor inteiro. E esse campo ele não vai aceitar valor nulos. Então desmarcamos aqui então a caixinha aqui, se deixar marcado ele aceita valor nulo, se tirar ele não aceita valor nulo. E esse primeiro campo ele já vou marcar aqui ele como chave primária. Para isso basta você vir aqui em cima desse campo, clicar com o lado direito e clicar aqui, Set Primary Key. Então já estou dizendo que este campo aqui ele é minha chave primária. O próximo será o campo nome. Neste campo nome vamos colocar um varchar de valor 80. Lembrando que o varchar ele é um campo de caracteres variável, então ele reserva
um espaço para 80 caracteres dentro aqui desse valor. Também não vai aceitar valor nulos. O próximo é o CPF. CPF sabemos que ele possui 11 dígitos, então podemos deixar como um char 11, que aí ele separa 11, um espaço ali para 11 caracteres, e sabemos que o CPF vai ocupar todos esses caracteres. E ele também não aceitará valor nulo. O próximo, vamos colocar aqui a data de nascimento. Então, data nascimento. Aqui, pessoal, vocês podem, além de estar escrevendo, selecionar aqui também. Olha, aparece todos os valores, os tipos, né, que você pode colocar para essa coluna. E o data nascimento, vou selecionar aqui para vocês verem como que é. Vamos colocar aqui então, ó, date time. É um valor que ele aceita data e hora, mas no caso de nascimento a gente só coloca a data, né? E que ele também não pode ficar nulo. O próximo, vamos colocar aqui pessoa tipo. Esse campo para informar, né, se é uma pessoa jurídica, pessoa física. E aqui podemos deixar como char 1, que aí marcamos se é física o F, se é jurídica o J. Também precisamos de esse campo aqui todo preenchido, não pode acertar valor nulo. E colocamos mais um campo aqui, que é o campo sexo. Aqui também eu posso colocar como char. Aqui também de um caractere, que aí se for M feminino e M de masculino. F de feminino e M de masculino. Bom, aqui nós já temos então a nossa primeira tabela, que também não pode aceitar valor nulo. Então temos a coluna ID CLI, que seria o ID dos nossos clientes, valor inteiro, e ele é a chave primária dessa nossa tabela. Temos a coluna nome, um varchar reservado para 80 caracteres, CPF um char com 11 caracteres, data nascimento com date time, pessoa tipo char 1 e sexo char 1. Então essa já é a nossa primeira tabela. E aqui, para que ele possa gerar os códigos automaticamente, para que o banco de dados administre isso, vamos então colocar aqui no propriedades, nós vamos colocar, deixa eu clicar aqui para aparecer. Então aqui nós vamos colocar o identity, vocês olharem aqui embaixo, o identity specification. Vamos clicar aqui para ele abrir, e aí vocês vão ver que está aqui, ó, is identity, né? Então ele está como não, para ele não usar. Vamos colocar que sim, e ele já traz a informação aqui embaixo de que ele vai incrementar de 1 em 1 e vai iniciar do 1. Então o primeiro registro vai estar lá marcado o ID 1. O próximo registro, automaticamente o ID CLI vai ser 2. E assim sucessivamente. O banco de dados vai administrar essa informação. Não precisamos pegar o último registro, saber qual que é aquele ID e no próximo registro colocar isso manualmente. Então já temos aqui a informação. Agora ele aparece aqui, ó, que está como yes, que está ativo. E vamos salvar esse diagrama aqui. Para salvar, clicamos aqui no disquetinho. Certo. Agora criaremos a nossa segunda tabela. Clicamos no lado branco, lado aqui de fora, New Table. Criar a nossa nova tabela. Essa tabela ela vai se chamar TB Telefone. E aqui dentro vamos colocar os atributos dessa nossa tabela.
Essa nossa tabela também vai ter um campo de ID, vai se chamar IDTel, para que ela seja um campo de ID, vamos colocá-la como inteiro e que não aceite valor nulo. Podemos já aqui colocar ele como chave primária, e aí só vimos em cima do campo, clicar com o lado direito e selecionar aqui, ó, Set Primary Key. Já temos então nosso campo com chave primária. O próximo campo, ele vai ser ID CLI. Também vai ser do tipo inteiro e também não pode acertar nulo. O que é o ID CLI? Por que ele tem o mesmo nome da tabela TB cliente? Esse campo ID CLI, ele será um campo que vai compor uma chave estrangeira, que é onde ele vai fazer a ligação dessa tabela cliente. E aí podemos saber que tal telefone pertence a determinado cliente. Então, o telefone que tiver o código 1, ele pertence ao cliente do código 1 lá em cima. Ok? Então, vamos deixar ele aqui por enquanto e criar o próxima coluna. Essa coluna vai ser o DDD. E o DDD, vamos colocar aqui como um char. Porque aí o DDD pode-se colocar 011, 012, 013 e assim por diante. O próxima coluna será telefone. Esse telefone vai ser do tipo varchar. Já aparece aqui varchar e só colocar aqui o tanto que queremos que ele reserve. E o varchar vai ser de 8. Lembrando que o varchar é o campo de caracteres variável. E esses dois aqui eles não podem acertar valores nulos. O próximo que iremos criar, podemos criar aqui um DDD cell para celular. Colocaremos também com um char 3, tendo a mesma regra que colocamos do DDD aqui em cima. E o próximo aqui ele é o celular. Vou marcar como cell. E o celular vamos colocar também o varchar com 9. Como São Paulo e outras regiões, o celular tem 9 dígitos, que também não pode ser nulo. Bom, temos aqui a estrutura então das nossas tabelas. Vamos acertar aqui. Certo. Esse campo aqui, chave primária, ele também precisa ser de alto incremento. Então vamos fazer a mesma coisa. Vamos clicar lá no campo, o nome da coluna ali, IDTel. Vamos aqui nas propriedades Identity Specification. E aqui vamos colocar sim. E ele também coloca a informação que vai ser incrementado de 1 em 1 e começar no 1. Caso queira que seja incrementado de 2 em 2, 3 em 3, depende da sua necessidade aí para a sua tabela. No nosso caso, precisamos que ele seja incrementado de 1 em 1. Bom, aqui está feito. Vou salvar então nosso diagrama. E vamos deixar apenas como diagrama teste. Aí você pode colocar um nome, ou melhor, colocar diagrama loja. E aí você vai colocar o nome do diagrama de acordo aí com o seu banco de dados. Ok. Bom, agora, para que possamos criar então a nossa chave estrangeira, é muito simples. Vamos apenas pegar o campo que queremos como chave estrangeira,
né? Então aqui como chave estrangeira nós temos esse ID CLI, que ele será a chave estrangeira do ID CLI da tabela clientes. Então a tabela telefone ID CLI será da tabela cliente o ID CLI de lá. Vamos apenas clicar no campo e arrastar até o campo que é a chave primária da outra tabela e soltar. Feito isso, ele vai então trazer a informação aqui das colunas e das tabelas. Então, da tabela TB cliente, que é essa tabela, ela tem o campo primário ID CLI, né? Ela é a chave primária. E da tabela TB telefone, o campo ID CLI, ele é uma chave estrangeira, né? Então essa é a informação que ele traz. Se tiver tudo certo, tudo correto, é só clicar em OK. Aqui ele traz algumas informações de relacionamento, né, das chaves, onde você pode fazer qualquer alteração aqui. Caso não seja necessário, você pode passar direto, né, onde ele fala informação de replicação e as informações aqui de insert ou update. Caso tenha alguma alteração, algum insert em uma tabela, ele faz alteração na outra também. Caso não seja necessário, apenas você continue aqui e dê OK. E aqui em cima, vou fechar aqui para poder ter mais espaço. Vocês vão ver que ele já criou então aqui a informação. Se eu colocar o mouse em cima, aqui ele já me dá um nome ali, ó, relacionamento, chave estrangeira, TB telefônico, TB cliente, né? Então ele já tem a informação aqui, já está criado esse relacionamento entre as duas tabelas. Bom, já temos aqui as duas tabelas e o relacionamento. Deixa eu só salvar aqui. Se eu vier aqui em Tables, clicar com o lado direito e dar um refresh, né, um atualizar, ele já me traz a informação das duas tabelas. Então eu tenho aqui TB cliente, que foi criado, e TB telefone. Clicando no maisinho aqui do lado, ele vai expandir as informações da tabela. Clicando aqui no maisinho do lado de colunas, ele traz então as informações aqui da coluna, de acordo com o que criamos aqui. Então tá lá, ID CLI como chave primária, que não aceita valor nulo, o campo nome, varchar 80, igualzinho que criamos aqui. E isso também para a tabela TB telefone. Se fizermos a mesma coisa, vamos ver lá a chave primária, a chave estrangeira e os campos DDD, telefone, DDD-cell e cell, da mesma forma que criamos aqui. Bom pessoal, essa foi a aula de hoje. Espero que tenha ajudado vocês. Se gostou do vídeo, gostou da aula, compartilhe, comente aí embaixo do vídeo, clique no like e até a próxima aula. Espero ter ajudado vocês.